A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus que estamos aqui crendo no Senhor. Quem está crendo no Senhor? Permaneça crente. Aleluia. Glória a Jesus. Abra aí sua Bíblia em Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Glória a Jesus. Aleluia. É tão bom dizer glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Encontraram Hebreus capítulo 13. Nós vamos ler apenas um versículo. O versículo 8. Podemos ler? Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Vamos ler mais uma vez, bora? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Oh, meu Pai, muito obrigado pela sua imutabilidade. Muito obrigado porque o Senhor é fiel, meu Deus, e cumpridor de toda a sua palavra. Poderia o Senhor dizer e não fazer? Poderia o Senhor, aleluia, falar e não cumprir? Oh, bendito é Deus, que nessa noite está aqui no meio desta congregação, aleluia, e o teu Espírito está a sondar, a trabalhar em nossas vidas. Sei, meu Pai, que alguns de nós talvez tenha passado um dia de desalento, algum momento de tristeza, de frustração. Estamos aqui, Senhor, para receber do Senhor que é Pai, aleluia, o conforto de um filho quando chega em casa do Pai, o acolhimento, o abraço de amor, aleluia, e também, Senhor, o perdão dos pecados, pois como filhos e filhas erramos e pecamos, e estamos aqui, Senhor, para retratar-nos. Perdoa-nos, Senhor, e nos dá graça nessa noite para que tudo mude na nossa vida para melhor, que até nos momentos difíceis se torne fáceis para o nosso viver, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, e graças a Deus. Glória a Deus. Essa expressão que o apóstolo escreve aqui nesse versículo 8, glória a Deus, é uma expressão de imutabilidade, de Deus não mudar. E é muito bom a gente crer. Quem creu, hoje que dia é? Hoje é sábado, né? Quem creu ontem em Jesus Cristo aí? E quem acreditou nele, creu, ontem foi sexta, né? Na quinta, na quarta, na terça, aleluia. E há quantos anos você já passou crendo? Você já sabe ainda quantos anos já tem que você crê? Bastante, né? Graças a Deus. Então, ontem, hoje, olha que coisa boa. Hoje vocês estão crendo em Jesus Cristo? Sim. Muito bem, glória a Deus. Vocês estão crendo na imutabilidade, na fidelidade, no seu amor, em tudo o que Ele é capaz e faz por nós, não é verdade? Aleluia. Hoje e eternamente. Isso também nos leva a isto, né? Tempos. O tempo passado, o tempo presente e o tempo futuro. Nós não podemos deixar de crer em Jesus Cristo. Aleluia. E como esse texto aqui, ele é uma passagem que aponta a imutabilidade de Jesus, tem também o contexto dessa passagem, que começa lá no versículo 12 do capítulo 12. Aleluia. São preceitos
nós também não podemos mudar diante daquelas ordenanças que Deus nos ordena fazer. Nós não podemos mudar. Tem alguma coisa que quando você iniciou como crente, você acreditava piamente, veemente, e que hoje você já está meio assim, meio duvidoso? Tem alguma coisa no meio de vocês aí? Porque eu tenho alguma coisa que quando eu me converti, eu tinha certeza que era daquele jeito, só que depois já não vi mais da mesma maneira. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque nós somos mutáveis. Aleluia. Dependendo da situação, a gente vai mudando. Glória a Deus. Nós somos mutáveis. Dependendo da situação, nós vamos mudando. Às vezes as pessoas não querem aceitar em si que falha, que erra, que tem limitações. As pessoas só querem aceitar que tem limitações quando revela a limitação. Aí quando revela a limitação, diz: é porque eu sou humano, eu sou limitado. Aleluia. Mas assumir as limitações sem esse momento de estar limitado, para alguns se torna difícil. Que a gente vê numa hora dessa, quando a gente pergunta: houve alguma coisa que você creu? Certamente houve, mas tem pessoas que não diz nada, mas gesticula com o rosto, com a cabeça, dando um sinal que não. Aleluia. Mas já mudou muita coisa, porque nós somos mutáveis. Glória a Deus. E esse Jesus que nós fomos convidados para crer, que o apóstolo afirma que ele é imutável, nós podemos olhar para os seus feitos, e esses feitos que ele fez nas vidas sirvam-nos de experiência, de esperança, que aumente a nossa confiança. Louvado seja Deus. No ministério terreno do Senhor Jesus, primeira obra dele maravilhosa, do milagre, foi em Caná da Galileia, no casamento. Agora, imagine, igreja, aleluia, Jesus chega ali naquele casamento com seus discípulos, um lugar animado, porque era uma festa, uma celebração, uma cerimônia muito bonita. Aí faltou o vinho. Quer dizer, o vinho representava a alegria, e naquele momento estava posto a acabar com a alegria. Não tinha vinho. Aí Jesus intervém, ensina para que colocasse a água nas talhas, e ele transformou a água em vinho. Aleluia. E a alegria continuou. Algum momento da nossa vida é assim. Aleluia. Mas se você estiver crendo em Jesus, nesses momentos você busca a restauração da sua alegria. Você não fica a se maldizer, a murmurar. Você, pelo contrário, você se chega a Jesus. Assim como chegaram e disseram: Jesus, não tem vinho. Não tem vinho. E certamente ele não vai dizer para você o que foi dito lá. E o que eu tenho a ver com isso? Com você ele não vai dizer isso. Aleluia. Por quê, pastor? Porque você é dele. Você é dele, aleluia. Então, se você chegar e dizer: Jesus, está faltando alegria em mim, o vinho da alegria, aleluia. Aí você vai orar, buscando em Deus essa alegria, a alegria do Espírito Santo na sua vida. Aquele momento a gente lê o texto, irmão, e a gente não consulta a vertente do texto. Agora imagine, é uma festa, não se diz a hora nem a localização, a não ser lá em Caná. Mas vamos dizer que aquela festa faltou o vinho, um horário onde não pudesse pegar ou comprar vinho, fosse um lugar que não tivesse condições de se comprar vinho, de se buscar um vinho. Se o homem tinha a sua vinícola, glória a Deus, mas nos barril que estavam presentes na festa, acabou. Aleluia. Isso significa, irmãos, que na nossa vida há momentos que a gente perde o controle da coisa. Mesmo às vezes você tendo um dinheiro e você vai para a rua e você deseja comprar coisa, mas o seu dinheiro não está ali naquele momento que dê para cobrir. Aleluia, não é assim?
faltou naquele momento. Você tem um dinheiro, mas não está disponível naquele momento. Hoje nós temos a facilidade do Pix, do cartão, aleluia. Ajuda muito, mas tem momentos que a gente não tem. E Jesus providencia, irmão. Aqui podia não ter onde comprar, onde pegar. Jesus providenciou. Olha, eu já vivi essa experiência de não ter. Eu lembro que eu, para viajar para Fortaleza com o tratamento da Emily, eu precisava de cada viagem no mínimo R$50. Que esses R$50 não tinha como eu tirar nem para comprar uma água para mim. E nessa noite, nessa tarde para a noite, aconteceu que eu não tinha o dinheiro para viajar de madrugada. E como eu tinha um sítio no Corte de Areia, eu fui no Corte de Areia. Eu fui lá para adquirir com os compradores de coisas lá do sítio. Ninguém tinha. Papai não conseguiu me ajudar, nem pedindo a outro. E eu vim embora para casa, muito triste. E eu chego em casa, eu disse, bem, conseguiu o dinheiro? Eu disse, ainda não. Por que você disse? Porque eu disse ainda não. Porque eu ainda tinha uma esperança. Porque o meu recurso principal era Jesus. E ele ainda não tinha revelado nada. Ele não tinha manifestado com nada. E eu, muito suado, entrei no banheiro para tomar um banho. Não tomei banho. Quando eu tirei a roupa, o Senhor colocou em meu coração, volte ao Corvo de Areia. Aleluia. Volta ao Corvo de Areia. Somente quem crê em Jesus, que crê na sua provisão, na providência dele, irmão, é capaz de tomar essas atitudes, porque a fé leva ao extremo. A fé leva para a gente para lugares que a gente não imagina. E Josué disse, bem, você acabou de chegar do Corvo de Areia. Eu disse, o Senhor está mandando eu voltar. E eu peguei a bicicleta, aquele geral da Boca da Noite, vocês sabem aqui que hoje tem pouco, mas antigamente. E o geral pesava. E quando eu cheguei lá na descida para o rio, eu vou descendo, vi um sujeito subindo, empurrando a bicicleta. Aí gritou Epitácio, ele me reconheceu. Como é que o camarada vai me reconhecer? Eu, há pouco da tarde, indo na casa dele, ele não tinha o dinheiro. Eu me desiludi e vim embora. Como é que ele podia imaginar que eu estava voltando uma hora daquela? Na escuridão da noite, aleluia. Certamente a Bíblia diz que nós somos luz, aleluia. Certamente a Bíblia diz que nós somos luz. E quando eu fui descendo a ladeira e ele foi subindo, ele disse, Epitácio, é Raimundo. E eu parei a bicicleta e disse, rapaz, eu consegui um dinheiro para você, eu ia lá na sua casa deixar, mas a bicicleta furou o pneu, eu vou deixar aqui nessa casa aqui em cima da barreira, você vê e pega o dinheiro, aleluia, glória a Deus. Então, irmão, na falta, nós só temos a quem contar com Jesus, aleluia. Não olhe pelo olho físico, não olhe pelas coisas naturais, olhe pelas coisas espirituais, aleluia. Você está sentado à destra de Jesus, na legião celeste, e diga, Jesus, deixa eu ver onde é que está a minha bênção, para eu ir buscar, e Ele vai mostrar a bênção onde é que está, e você vai buscar. Aqui no casamento, a bênção estava com Jesus. Maria foi quem disse que ele precisava dar essa bênção. Aleluia. Estava faltando a alegria, estava faltando o vinho, ia haver um constrangimento. E ali a festa continuou. Aleluia. Por que a festa continuou? Porque é assim que é a nossa vida com Jesus, irmão. A vida com Jesus é uma festa. Aleluia. Glória a Deus. A gente às vezes se aprende aos momentos difíceis da nossa vida e fica, mas ano passado esse tempo eu estava, gente, em outubro do ano passado, em novembro do ano passado, em janeiro do ano passado, passou, e daí para cá você super saiu, e agora pode celebrar, pode alegrar-se que voltou a festa. Aleluia. Há uma festa de Jesus com você, irmão. Aleluia. Glória a Deus.
A festa é a partir do momento que você aceita Jesus. Diz, há uma festa no céu, há uma celebração. Você quer ou não quer participar dessa festa no céu? Então, no seu momento triste, você diga, Jesus, eu te aceitei, e por isso eu estou triste nessas coisas que aconteceram aqui, mas me dá alegria, me dá a entrada para essa festa maravilhosa que está acontecendo aí, porque eu me arrependi e te aceitei. Aleluia, glória a Deus. Não permita que o diabo dê um sorriso de alegria porque você está frio. Não deixe o diabo se alegrar porque as coisas não estão bem para você e você não está entendendo o propósito de Deus. Aleluia. Jesus estava na festa, acabou o vinho. Jesus está na sua vida. Pode em algum momento faltar alguma coisa, mas Ele é a sua provisão, Ele é o seu provedor, Ele é o seu Deus, Ele é o seu Senhor, e de nada vai faltar, irmão. Aleluia, glória a Deus. Caná da Galileia, uma festa. Eu não sei onde é que você vai celebrar, comemorar com Jesus, porque a gente precisa, irmão, comemorar as coisas com Jesus, nas pequenas coisas até. Naquele dia, naquela noite, eu celebrei com alegria. Eu vim do Corvo de Areia para a Vila do Zé Meno. Eu era um cuidado com esses R$50 no bolso, que eu montado na bicicleta, de vez em quando eu enfiava a mão no bolso, eu empurrava para baixo, saía com a mão devagarinho, pegando para ver se está lá, não tinha perigo de perder. Aleluia. Eu diminuía a velocidade da bicicleta, aleluia, com medo. Eu vou diminuir a velocidade, que se cair eu paro, eu acho. Aleluia. Isso é porque, irmão, o ser humano tem essas fragilidades mesmo, essas fragilidades de insegurança, aleluia. Mas o que Deus te dá é teu, irmão. Está guardado, está protegido. Pedro diz que aquilo que Deus te dá está guardado nos céus, aleluia. Lá nem a salvação murcha, nada vai murchar. Está vivificado, está guardado, é seu. E nessa noite nós estamos aqui justamente como crentes no Senhor Jesus, para renovar essa esperança da nossa fé nele, porque Ele é ontem, hoje e é eternamente. Não vai faltar na sua vida o amor de Deus, a provisão de Deus, a saída para as suas lutas, e a vitória em seguida virá. Aleluia. Glória a Deus. Esse casamento foi muito marcante pelo acontecimento lá, que não se sabe se alguém mais deu notícia ou comentário, ficou registrado para nós. Foi muito marcante e foi algo muito extraordinário. Mas em seguida ele sai, vai com o discípulo, chega em Cafarnaum, está a sogra de Pedro com febre. E você sabe que febre é um sintoma de uma reação do nosso organismo, é um sinal que alguma coisa não está bem. E você sabe que talvez você já tenha passado por isso, que a febre, às vezes você tem uma febre, toma dipirona, toma paracetamol. Olha, faz na propaganda do remédio aí, gente. Toma dipirona, toma paracetamol, toma qualquer coisa para febre. Aí a febre passa e você nem sabe por que foi a causa daquela febre. Já aconteceu com alguém aí assim? Aconteceu? Pois é, já aconteceu, irmão. Com a febre, orar, passar e você nem sabe. Mas também acontece, irmão, como aconteceu comigo. Eu fui sentindo uma semana, 2 semanas, muita febre. Eu orava, cessava a febre. A febre voltava com mais uma proporção maior, com mais força. E eu já não aguentava mais de tanta febre. E na madrugada eu acordei e fui conversar com Jesus. Oh Jesus, o Senhor é maravilhoso. A tua palavra diz que o Senhor não oculta nada dos seus servos, dos seus filhos. Você não é capaz de esconder.
Na história lá do antigo pacto, o Senhor revelou em um sonho a mulher do patriarca que tinha 2 filhos. Ela tinha uma gravidez esquisita, diferente. A Bíblia diz que era muito esquisita. Aí no sonho revelou: não é nada não, é 2 crianças, 2 nações. Os filhos dele, 2 nações, 2 crianças. O Senhor revelou. E o Senhor vai me deixar assim? Aleluia. Sem saber o que é que está acontecendo comigo? Por favor, Jesus. O Senhor sabe, me conta o que é. Aleluia. Aí eu fui, era uma Bros vermelha que eu tinha. Saí daqui da garagem. Quando eu fui subir a pista, olha, com a Bros é uma moto macia. Eu subi bem devagarinho. Quando eu subi a pista, fez assim, uma dor. Eu sentei de lado na Bros, fui na rua e voltei com dor. Fui ao médico. O médico mandou fazer um exame. Estava com câncer na próstata. A próstata de estourar. Olha, irmão, que situação. Que coisa que acabou para mim. Não foi o vinho na hora da alegria. Não foi o vinho, acabou minha saúde na próstata. Um câncer. Aleluia. Um câncer. Uma obra inimiga que mata. Você sabe que muitas pessoas já morreram de câncer, né? Aí eu vou para o laboratório, faço o exame, disse: é urgente. Tem 9 dias para ter que lhe operar. Aleluia. Glória a Deus. 9 dias. Voltei para casa, coloquei o joelho no chão, fiz jejum, oração, conversei com Deus. 3 dias eu voltei, a minha próstata tinha desinflamado um bocado. Voltei, jejum, oração, conversando com o Senhor. 6 dias, voltei, exame, a próstata tinha diminuído um bocado. 9 dias, inteirou os 9 dias. Agora 9 dias, Limoeiro, se preparar e cedo para ir fazer os preparativos para operar. Aí eu vou para Limoeiro. Cheguei lá, todos os preparativos. Aí o médico disse: é melhor fazer um exame para mim saber como é que está a totalidade dessa praga aqui em você, para não correr um risco de fazer uma cirurgia perfeita para o senhor ter saúde de novo. Fez o exame, glória a Deus. Pegou o pontuário, olhou, disse: foi encaminhado de tabuleiro. Disse: foi encaminhado de tabuleiro. Quem disse que você estava com câncer na próstata? Eu disse: quem me disse foi os laboratoristas do laboratório tal. E o médico, esse médico aí, ele disse: pois sua próstata está como uma criança de 6 anos. Aleluia, glória a Deus. Jesus é, irmão, Jesus é Deus, Jesus é Salvador e é Senhor. Aleluia, glória. O que nós precisamos crer, irmão, em Jesus, é observar a história de Jesus. Jesus, Deus, trono, glória. Paulo escreve aos Filipenses que ele deixou o trono, deixou a glória, se humanizou-se em forma de homem, se humilhou-se, aleluia, se humilhou a tal ponto, a morte mais vergonhosa e mais humilhante ao olhar humano, a cruz. Porém, Paulo conclui e diz: após o acontecimento da cruz, aleluia, Deus soberanamente deu a ele um nome que é acima de todo nome. Você não está crendo em mim, irmão, você não está crendo no poderoso político, você está crendo no Senhor dos céus e da terra, o que tem poder e autoridade, e assim ele pode dominar e operar na sua vida no momento que você declarar para ele. Aleluia, glória a Jesus. Então a sogra de Pedro estava lá.
Ele chegou, colocou as mãos. Uma coisa tão simples, uma febre, né, irmão? Que às vezes não é nada, a gente nem dá notícia. E outras vezes não. O sintoma da febre é um acontecimento que está acontecendo, como aconteceu comigo, até horrível, perigoso. Aleluia. Veja bem, irmão, como nós recebemos essa graça. Paulo escreve e diz, aos Romanos, diz que nós recebemos essa graça e fomos fortificados nela, irmão. Aleluia. Você sabe do que é que Paulo está dizendo? Que nós fomos fortificados, recebemos a graça quando aceitamos Jesus, irmão. A graça é receber Jesus, receber a plenitude da graça. E quando nós recebemos Jesus, essa graça, nós fomos fortificados. Glória a Deus. Como, irmão? É porque antigamente, irmão, a nossa força em relação a Deus era: eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus. Aí corria para as irmãs de escultura, ia para o centro de macumba, ia para rezador, ia para curador, ia para um canto, ia para outro, porque nós era fraco. Aceitamos Jesus, aceitamos a graça, aleluia. Sabemos que nós não somos mais fracos, nós fomos fortificados para estar sustentados em uma única fé, em um único Deus, aleluia, a única fé e um único Deus, um Deus que se declara: eu sou todo poderoso, aleluia, todo poderoso. Então você não está ao lado ou acompanhado de alguém fracassado, você está acompanhado de um Deus vitorioso, aleluia, glória a Jesus. E nós vemos, irmão, no trajeto da história do ministério de Jesus, fez o dia no milagre em Caná da Galiléia, depois no outro dia fez em Cafarnaum, e ele foi ensinando, demonstrando o amor de Deus à humanidade, e foi fazendo. Finalmente, há um momento, aleluia, crucial do ministério de Jesus: a ressurreição de Lázaro, que é o último milagre humano de Jesus. A ressurreição, porque o último milagre considerado teologicamente é a assunção dele, mas a ascensão dele, ele não era mais homem, ele já estava glorificado. Estou falando como homem. Então o último milagre foi o de Lázaro, o milagre de Lázaro. Quem era Lázaro? Lázaro era um amigo, aleluia. A Bíblia diz que Marta mandou dizer: Jesus, o seu amigo Lázaro está morto. Amigo, o seu amigo. É porque é assim, irmão, dentro de um relacionamento tem uns estágios. Estágio do conhecimento: conheci você, olá, como é que vai? Tudo bem? Legal. Aí um estágio da aproximação, de um vínculo mais próximo, até chegar à cumplicidade da amizade. É meu amigo. Alguém tem amigo aí? Tem? Amigo você tem? Louvado seja Deus. Mas você sabe, irmão, que Salomão escreveu que tem um amigo que é mais do que amigo, ele é irmão. Jesus disse isso para nosso respeito. Vou deixar de chamar você de discípulo. Vou deixar de chamar de discípulo você. Vou chamar vocês de meus amigos. Vou chamar de meus amigos. Aí depois ele chama de irmão. E lá em Hebreus capítulo 2 diz que ele, Jesus Cristo, não se envergonha de nos chamar de irmão. Aleluia. Então nós estamos com uma vantagem muito maravilhosa,
porque não só apenas é amigo, capaz dele vir trazer ressurreição ao que está morto. Provavelmente alguma coisa na sua vida esteja morta, um sonho, uma coisa que você desejava e não aconteceu. Jesus veio, está aqui, aleluia, e hoje Ele pode decretar essa sua vitória, trazendo a ressurreição, esse seu sonho, dando vida àquilo que antigamente, outrora, já não tinha mais vida. E esse milagre é para comprovar o poder dele sobre a morte. Aleluia. Eu acho muito interessante. Ele chega e diz: Lázaro, Lázaro, saia para fora. Lázaro, saia para fora. Eu tinha uma curiosidade para saber onde é que Lázaro estava. Mas estava em algum canto. Não sei bem onde ele estava, mas só sei que ele não estava no corpo. Mas Jesus foi e disse: Lázaro, sai para fora. Levante aí, sai para fora. Aí a Bíblia diz que lá vem Lázaro, todo enfaixado. Aleluia, glória a Deus. Revelação do poder sobre a morte, irmão. Nós não precisamos ter medo da morte. Não precisamos temer a morte. A morte é um destino de todos. Agora, a Bíblia diz que para nós, justificados, justos, é melhor morrer do que o dia de nascer. Aleluia, glória a Deus. Eu sei, grande maioria de nós somos jovens, como eu, vocês, a juventude, são jovens. Não querem, ninguém quer, mas não precisa temer. Os mais velhos, porque a Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz: conforme nós vamos vivendo, mais perto dela estamos ficando. Dela de quem, gente? Quanto mais tempo você está vivendo, mais perto dela você se aproxima. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei quantos passos tem de distância dela. Aleluia, eu não sei qual é a distância dela para mim, mas eu já estou me aproximando dela. Aleluia. Porém, irmãos, nós cremos em Jesus Cristo, que é o Senhor da vida, e Ele disse ainda que tu morra, crente, tu viverá. Ainda que tu morra, crente, tu viverá. Aleluia. Ainda que tu morra, crente, tu viverá. Então a morte está olhando para você e dizendo: que pena, que eu vou apenas tirar você desse plano, mas eu não tenho poder sobre você, porque Jesus logo tomará para si. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Então Lázaro, Jesus veio ressuscitar ele. Não foi do jeito que as irmãs de Lázaro queriam. Não foi do jeito dela. Tanto que ela se aborreceu e disse: mas Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão tinha morrido. Porque é assim a nossa maneira. Se o Senhor estivesse aqui, essa queixa, irmão, é uma queixa comum no ser humano. Bem que eu poderia não passar por isso. Bem que poderia isso não ter acontecido comigo. Aleluia. Mas foi você que foi escolhido para aquilo. Agora, a diferença não é quando chega em nós, é como é a nossa receptividade com Deus diante daquela situação. Diante da situação, que aí a gente vai ver como é que está direitinho diante da situação. Lázaro, Jesus ressuscitou, dando sentido do poder dele sobre a morte e confirmando a fidelidade de sua amizade. Mas também, antes disso, tem um outro milagre de Jesus interessante, simples, mas você vê que tem importância. Pedro puxa uma espada e corta a orelha de um homem chamado Malco, um ajudante do sumo sacerdote.
derrubou a orelha do pobre. Jesus pega a orelha dele, coloca no lugar, retoma ela no lugar, e ela tem um significado, irmão. Significado na nossa vida, que às vezes a gente não deixa distrair-se em alguns momentos. Se chama compaixão com o inimigo. Às vezes nós cristãos olhamos para o inimigo como inimigo, e nós não devemos olhar para o inimigo como inimigo. Nós devemos ter compaixão, porque João escrevendo, ele diz: nós éramos inimigo de Deus. Nós, não era questão que Deus fosse meu inimigo, é nós que era inimigo, e Ele teve compaixão de nós. Aleluia. Quem recebeu isso aí de Jesus aí, a compaixão? Oh, glória. Você sente que seus pecados foram perdoados? Glória a Deus. Pois eram esses pecados aí, essas coisinhas aí, que ia te queimar igual madeira enxombrada. Que madeira enxombrada, velho, se o fogo não for muito grande, ela faz labareda e vai, de repente ele murcha, mas fica queimando e fedendo e fazendo fumaça. Era isso aí que nós ia fazer a gente queimar. Aleluia, glória a Deus. Aí Jesus veio com o sangue, aspergiu sobre aqueles que aceitaram o sacrifício da cruz. Aleluia. E nesse momento o Senhor perdoou os pecados, purificou a iniquidade. Aleluia. E a chama, o brilho de Jesus começou a refletir na tua vida. É maravilhoso crer em Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos sonhar. Vamos sonhar. Mas não é sonhar, dormir, sonhar. Eu tenho um sonho esquisito. Eu digo, mas Josildo, meu Deus. Aí eu conto o sonho para Josildo. É um corpo sem pé, sem cabeça. E o interessante, irmão, que você mal dá uma cochiladinha assim. Aí você sonha um absurdo. Eu não estou falando desse sonho, não. Eu estou falando de sonho real, de uma natureza de melhora, uma natureza de vitória, de conquista. Aleluia. Que Deus pode promover para nós. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A gente pode sonhar. Aleluia. Sonhe o seu sonho. Eu sonho. Eu estou com uma pessoa em oração que está querendo ter filho. E o quadro dela é muito complicado. Ela está impossibilitada, mas está dando grau novamente. Está dando grau novamente. E nós, claro, digo nós porque estou fazendo parte disso. Eu estou crendo que essa pessoa, daqui eu talvez alguns meses, comunique: estou grávida. Oh, glória. Do improvável, Deus fazendo tornar provável. Do improvável. Pois é, irmão, Jesus Cristo, esse Deus maravilhoso, nos permite sonhar. Sonhe seu sonho, irmão. Obedeça a Jesus. Creia no seu amor. Creia no seu relacionamento com Ele. Creia na compaixão que Ele tem por nós. Vá crendo. Como Ele teve compaixão desse moço, também tenha compaixão. Eu vou contar uma história. Uma vez eu ganhei um certo dinheiro num trabalho meu, e eu fui abrir uma conta num banco. Era um dinheiro mais ou menos. Fui abrir uma conta num banco. Aí cheguei lá, fui muito bem recebido. Eu tinha uma função numa empresa bem relevante. Aí lá vai, fui bem recebido. Aí eu estava fazendo depósito, recebendo um talão de cheque especial, todo pomposo. Aí eu me lembrei de onde eu estava, para onde eu ia. Tinha uma avenida e tinha um parque muito grande, e dava muito pedinte, muitas pessoas ali. Aí eu tirei uma parte do dinheiro. Vamos dizer que eu tenha tirado R$2.000. Tirei R$2.000, pedi todo, vamos dizer, em nota de 20.
ou em nota de 10. E vim com a bolsa, com dinheiro dentro da bolsa, que eu vim. Quando eu me aproximava de um camarada, morador de rua, isso devia ser umas 9 para 10 horas, e eles estavam por ali, ainda acordando alguns, e não estava bebido nem drogado. Eu me aproximava e dava uma nota a cada um. Mas pastor, por que você fez isso? Porque eu lembrei um dia, eu trabalhando num bairro, tendo que pegar um trem em outro bairro, e eu andei em torno de 10 quilômetros a pé, olhando para o chão, ver se eu achava uma moeda para inteirar a passagem de trem. E eu estava vindo do trabalho, eu era um homem empregado. Então eu me lembrei disso. Então naquela hora eu separei para ter compaixão. Glória a Deus, a gente tem compaixão. Hoje eu assisti num vídeo nessa cidade, e eu reconheci as ruas, que hoje está bem diferente, que eu andava a pé trabalhando de vendedor, e eu comigo sentado ali assistindo, eu disse, vou sair na avenida tal. Eu olhei, que eu conhecia bem, saí na avenida tal, e eu saí justamente em um lugar onde eu conheci um homem com a mulher e uns filhos, e eu me aproximei dele, ajudei-o e perguntei por que ele estava na rua. Ele disse que eu sou do norte, sou do Ceará, e eu vim para trabalhar e não deu nada certo, veio minha família, eu estou aqui caçando jeito para ir embora com essas crianças no meio da rua correndo risco. De onde você é? Sou do Ema, cidade do Ceará. E se tivesse um jeito para você ir embora, disse, na hora. Pronto, me acompanha aqui que eu vou levar ali vocês para um hotel, vocês se arrumar, tomar banho, comprar uma roupa, vamos para a rodoviária. Comprei a passagem da família toda para vir-se embora, dei dinheiro para eles virem-se embora. Vim embora desse lugar para cá em 84. Vim com o papai no centro da cidade, vim ali no mercado da carne, comprar umas coisas. Um homem chegou para papai e disse, bença-te, Chicó. Glória a Deus. Bença-te, Chicó. Pai disse, Deus abençoe, meu filho. Você não morava para o sul? Morava, Chicó. Mas, Chicó, um homem me encontrou lá e disse o local. E pagou tudo para eu vir embora, para viver com minha família aqui. E se eu não estou enganado, o homem é esse aqui. Eu disse, foi eu. Aleluia. Então, irmão, compaixão, nós que somos abençoados em Cristo Jesus, que vivemos essa fartura de bênção e de promessas, vamos ter compaixão, vamos trazer eles, vamos ensinar, vamos falar para ele. Não olhe para a pessoa da vizinha da sua casa como um qualquer, olhe como uma pessoa carente de Deus. A Bíblia diz, não julgue segundo a aparência, julgue segundo a reta justiça. Vá lá, vamos no culto, vamos receber uma oração, deixa eu fazer uma oração, proclame Jesus Cristo para ela, porque, irmão, é por esse intermédio que nós levamos essas pessoas a Deus. É por essas pessoas, esse intermédio, que as pessoas aceitam Jesus, faz parte da igreja, uma igreja que fica na guarda do arrebatamento de Cristo. Tão bom, irmão, a gente ser arrebatado nesse dia, vai ser tão maravilhoso. Mas olhe para trás, olhe para quem está perto de você. Porque cada pessoa tem sua religião, irmão. Cada pessoa tem seus ensinamentos, mas nós sabemos que a verdade está contida apenas aqui. Aqui é que está a verdade. Vá conversando com essas pessoas, vá orientando, lê um texto bíblico, faça uma oração, demonstre que você tem interesse por essa pessoa, tenha compaixão e Deus lhe recompensará ontem, hoje e eternamente. Jesus está à vinda.
Aleluia. Não sabemos o dia nem a hora. E a Bíblia diz que é como um fechar de olho, é um perternejar, ele chega. Então, crente, abre o olho, fica atento para receber o Senhor que vai gritar do alto do céu: vinde bendito de meu Pai. Aplauda Jesus.